Primeira coisa, assim, acho que é importante a gente... Fala. Primeira coisa, acho que é importante a gente lembrar que não há mesmo justificativa, né? Acho que é importante pontuar isso. Não há justificativa, assim. Acho que o que rolou foi um ato brutal, né? Foi um ato brutal, foi um ataque brutal contra civis israelenses, contra a população israelense, por parte do Hamas. E aí, a gente tem que ter a gente tem que lembrar de também entender que isso foi algo que é muito dolorido, e para mim também foi muito dolorido, né? Enquanto judeu, enquanto familiar dos meus avós, minhas tias, meus primos que moram lá e que sofreram muito, ficaram com muito medo, ficaram muito assustados com tudo isso, né? Mudou a dinâmica. E tem que também entender como que isso impactou brutalmente também a vida dos palestinos a partir do momento que Israel decidiu responder a esse ataque com o que está acontecendo em Gaza, que é um extermínio da população. É um ataque brutal, assim, é uma destruição completa da vida, né? Para além dos mortos, que são mais de 10 mil, para além das mais de 5 mil crianças mortas, você tem a destruição total da vida, da cidade, da vida das pessoas. Acabou a vida daquelas pessoas, sabe? Hoje eu estava vendo o pessoal que chegou lá de Gaza, e dói muito ouvir eu esqueci o nome dela, mas a menina que falou lá, que tem 18 anos, Palestina, achando que não ia sobreviver, sabe? Achando que ela ia morrer lá mesmo. E você vê o tamanho do impacto realmente que a guerra tem além do impacto que ela tem na vida das pessoas de fato, né? Em tirar a vida das pessoas, mas também no psicológico das pessoas, né? No que fica, né? Como que essas pessoas vão continuar vivendo o resto das vidas, né? Depois do que elas passaram. Então, nesse sentido, é importante, eu acredito que, na minha visão, né? A gente tem que olhar para esse ciclo de violência total e entender que ela tem uma origem, né? Alguma coisa originou essa violência, ela não veio do nada. Até porque hoje a gente está sentado aqui, muçulmano, judeu, e a gente pode olhar para a história e se perguntar como pode ser que duas religiões que ao longo de séculos não só conviveram em harmonia, mas foram, digamos assim, duas religiões que juntas contribuíram culturalmente, cientificamente, artisticamente para a civilização humana de forma gloriosa e fantástica. Como pode, de repente, haver essa inversão ou essa situação, né? E aí eu vou começar fazendo uma primeira delimitação que é muito importante ser feita, que é de que o conflito, esse conflito que a gente está vendo hoje em Israel-Palestina, não é entre judeus e muçulmanos, né? Nós estamos aqui, a gente não está em guerra. Não é entre judeus e muçulmanos. É entre um exército israelense, muito bem treinado, muito poderoso, financiado pelos Estados Unidos, com armas norte-americanas, contra a população palestina, que está sofrendo esses ataques, né? Desde que Israel se constituiu, né? Israel se constituiu naquela terra a partir de um processo que se chamou a Nakba. Os palestinos chamam de Nakba, que significa a catástrofe. Os judeus chamam de a Guerra de Independência. Foi na hora que Israel se criou. Esse conflito que se iniciou no dia 14 de maio de 1948 foi um período no qual, em pouco mais de um ano, Israel expulsou de suas casas 2/3 da população palestina. Varreu elas do mapa. Literalmente varreu elas do mapa. 700 mil pessoas aproximadamente. E destruiu as suas vilas, destruiu as suas cidades, né? Mais de 500 aldeias destruídas.
E isso fez com que uma terra que se chamava Palestina, que tinha a sua cultura, que tinha seu cotidiano, que tinha suas tradições, que tinha seus heróis, né? Que tinha suas crianças, que tinha suas atividades agrícolas, enfim, fosse destruída. Assim como a mesma destruição que a gente está vendo hoje em Gaza. A destruição total. É a destruição. Varreram do mapa. Então, quando a gente fala de como isso tudo começou, a gente pode olhar para o dia 7 de outubro como digamos assim, um gatilho que deu início a um ciclo de violência, mas a gente não pode esquecer que tudo isso, todo esse ódio, toda essa guerra, ela se inicia a partir do momento que aconteceu a Nakba. A Nakba é a raiz de toda essa violência que a gente vive hoje em dia. Por isso que quando a gente for falar sobre soluções, a gente tem que sempre lembrar dela, né? Sim. Fala aí. Assim, o 7 de outubro, para mim, a gente fazendo uma retrospectiva, né, desse ano, foi um momento de disruptura tremendo no contexto global, né? Vamos falar assim. Na página História Islâmica, eu sempre tento trazer para as pessoas todo esse legado, né, que o Shahar coloca, que é como judeus e muçulmanos criaram uma civilização juntos. As pessoas hoje estão passando a narrativa mentirosa para muitas pessoas de que judeus e muçulmanos vivem se matando ao longo da história. Isso é uma mentira objetiva. Isso é uma mentira objetiva. Judeus e muçulmanos construíram uma civilização na Sicília, na Espanha, na Anatólia, nos Balcãs. Em várias regiões do mundo, judeus e muçulmanos trabalharam juntos na construção de uma cultura híbrida, de uma cultura sefardita, de uma cultura romaniote, de uma cultura, enfim, que tem suas raízes na mescla dessas duas culturas, dessas civilizações. Então o que a gente vê ali no 7 de outubro não é de forma alguma um sintoma da relação judaico-islâmica. É um sintoma da criação absolutamente arbitrária e da transferência do que foi a história do antissemitismo europeu para o Oriente Médio. Porque árabes e muçulmanos viveram conjunto naquelas terras por mais de 1 milênio. E eu estudo história, eu posso dizer para vocês, eu até agora, em 1000 anos, não consegui encontrar uma grande batalha, uma briga de bar, alguma coisa acontecendo na Palestina nos últimos 1000 anos antes da criação do Estado de Israel. Quando o califa Omar, ele vai entrar em Jerusalém no ano de 638, ele vai chegar lá e vai encontrar os judeus expulsos pelos bizantinos, que tinham transformado o Monte do Templo uma pilha de lixo, né? Um dos atos de antissemitismo. O judaísmo era proibido no Império Bizantino. Omar vai chegar e vai estabelecer de volta o direito dos judeus de peregrinarem para Jerusalém. Quando o Império Islâmico chega em 711 na Espanha, os visigodos haviam proibido o judaísmo de novo e perseguido os judeus. Tariq ibn Ziyad, junto com Kaul al-Yahudi, um judeu, vai reabrir o direito do judaísmo voltar a ser praticado na Espanha. E ali naquela civilização, você vai ter inúmeros nomes famosos do judaísmo, de Yehuda Halevi, né, Moshe ben Maimun, enfim, vários nomes judeus que a gente pode estar citando ali, Samuel ibn Agrila, enfim. Então, toda a história é uma história de cooperação entre judeus e muçulmanos. Porém, teve um lugar no mundo que massacrou os judeus impiedosamente até achou ao Holocausto, que foi a Europa. Que fez do povo judeu a maior desgraça que existe. E para remediar o que eles tinham como problema judaico, eles decidiram criar um Estado nacional judeu na região ali do Levante, no Oriente Médio. Porém, esse Estado ele se estabelece com premissas extremamente problemáticas. Que não são só premissas de um lar para habitar um povo perseguido. São premissas que se estabelecem sobre uma comunidade que já existia e que não tinha necessidade de passar por esse processo traumático. Eu me lembro de ter visto fotos recentemente, né, que a gente vai pesquisando sobre isso,
dos primeiros imigrantes que vieram para Israel da Europa, com os árabes, o pessoal comendo junto, sentado no meio do campo, na plantação. Como que isso vai terminar num 7 de outubro sangrento como aquele? Isso a gente tem que colocar porque não vem de um 7 de outubro apenas. Vem de um ano inteiro de 2023, onde já 500 palestinos haviam sido mortos. Vem de um ano de 2022 de violência. E vem desde a criação do Estado de Israel. Então, quando você mantém uma população inteira encarcerada pelo crime de ter nascido árabe, pelo crime de ter nascido palestino, uma hora isso vai explodir. Isso não explode de uma forma que a gente gosta, isso não explode de uma forma que a gente quer, isso explode de uma forma terrível, sanguinária, e que quem paga são os inocentes. As pessoas que estavam naquela festa ali eram jovens judeus com sonhos, às vezes esperanças de achar um lugar onde pudessem realizar sua fé, realizar sua aspiração, porém alheios a uma situação terrível que é a vida na faixa de Gaza, controlada pelo governo israelense. Vocês que estão assistindo isso aqui agora, antes de eu passar a palavra pro meu irmão aqui, eu queria que vocês entendessem o que é viver em Gaza. O que é você abrir uma torneira e vir água misturada com esgoto. Aqui em São Paulo, na semana passada, as pessoas tiveram o quê? Quantas horas? 42 horas sem energia elétrica? Quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Tinha gente que começou a tocar fogo na rua, a querer fazer levante por causa disso. Você tem noção do que é você viver 10 anos com 4 horas de energia elétrica? Você ter uma quantia de água determinada pela ONU para você beber no seu dia a dia? O nível de revolta que isso gera nas pessoas é terrível. O palestino, ele nasce nos escombros de uma explosão e ele morre nos escombros de uma explosão. O que a gente viu ali não é o que a gente quer, o que é legal, o que é bonito, não. É uma doença. É uma doença política que vem do racismo aplicado como estruturas sobre o povo palestino.